Bom dia a todos. Quem está falando aqui é Cássio Ramos e nós vamos começar o webinar. Só para reforçar as informações que foram dadas, o webinar ele vai ter uma duração de 45 minutos para as apresentações, 15 minutos para cada apresentador. E ao final nós vamos ter 10 minutos para esclarecimento de dúvidas. A ideia é que cada um dos apresentadores esclareça uma ou mais dúvidas, caso o tempo nos ajude. O webinar vai ser gravado e disponibilizado nas redes sociais da Módulo, e as dúvidas, por favor, registrem na ferramenta Question, que é um chat que é disponível para vocês. As apresentações vão ser feitas por mim, Cássio Ramos, Gestão de Riscos Cibernéticos com Robôs. Na sequência, Robôs e a Transformação Digital, com o Gabriel Bastos. E a última apresentação vai ser feita por Rafael Alvarenga, Gestão de Incidentes com Robôs. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e vamos começar. A agenda para essa primeira apresentação. Nós vamos falar um pouco de frameworks utilizados, o SIS e os seus serviços, a arquitetura da solução, ferramentas para gestão e para as integrações, que é onde entram os robôs, e a implementação dos 6 controles do SIS sob a ótica do uso dos robôs. Então, primeiro, na definição dos frameworks, a gente utiliza como framework de controles que definem os melhores controles a serem implementados, a gente utiliza o SIS, que é um órgão internacional que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Sob a ótica do framework de programas, nosso entendimento, o framework a ser utilizado é o NIST, CSF. E o NIST também utiliza o SIS para os controles. E o framework de programas, ele ajuda, na verdade, a estruturar um programa de segurança da informação, e dentro desse programa de segurança da informação, os controles escolhidos pelo NIST são os controles do SIS. O framework de riscos, a ISO 31000. Ou seja, não existe como fazer segurança cibernética ou gestão de segurança cibernética sem que a gente tenha uma abordagem de risco, porque senão a gente teria que tratar todas as não conformidades, e nem sempre isso é possível. Por isso, a gente faz com abordagem em riscos e trata as principais não conformidades ou os principais riscos. O que é o SIS? O SIS é um instituto sem fins lucrativos que define tanto as melhores práticas como os melhores controles, é acreditado internacionalmente e tem como visão ser referência global em segurança cibernética. A missão é identificar, desenvolver, validar e promover as melhores práticas nesse tema. Quais são os principais serviços? Existem outros, mas a gente fala só dos principais. Os principais serviços são os controles, que estão aqui à esquerda, na transparência. Ele define os 20 controles que devem ser adotados pelas instituições para terem uma gestão de segurança cibernética, uma gestão de riscos cibernéticos efetiva. Além desses controles, destacam-se também os benchmarks, que são documentos que ajudam os administradores de sistemas a manterem sistemas seguros, onde estão descritas as melhores práticas, as melhores configurações, os melhores controles de segurança que devem ser adotados em diversas tecnologias, como sistemas operacionais, aplicações, dispositivos móveis, dispositivos de rede, etc. Ou seja, esses benchmarks incluem uma gama enorme de equipamentos e quais são as sugestões para essas configurações desses equipamentos. E outro serviço muito importante, mais aberto, um serviço pago, é o serviço de remediação. Então, ele provê pacotes de remediação para os controles que são sugeridos nos benchmarks. Então, sugere-se alguns controles no benchmark e existem pacotes de remediação que podem ser utilizados, por exemplo, no Active Directory, podem ser utilizados como scripts para correção de não conformidades, correção de controles não implementados. Aqui tem uma arquitetura conceitual da solução. Então,
reparem, por favor, do lado direito, nós temos a ISO 31000 com os seus processos principais, que estão definidos aqui, e os processos de apoio que ficam nas laterais. À esquerda tem um desenho da arquitetura que prevê uma ferramenta de gestão de riscos no centro, que a gente entende que é o Risk Manager, a ferramenta que faz toda a gestão de riscos, e o Risk Manager tem APIs, tanto para trazer todos os dados para dentro do Risk Manager, como consegue também, através de consultas externas, enviar dados para outras ferramentas. E no entorno, tanto no entorno das ferramentas, no entorno dessa arquitetura, existem diversas outras ferramentas que são responsáveis por algum tipo de controle na infraestrutura. Então, por exemplo, nós temos aqui ferramentas como ferramentas de inventário, ferramentas de scan de vulnerabilidades, ferramentas de CIEM, ferramentas de pentest, ferramentas de comunicação com o mundo externo, Telegram, Facebook e diversas outras. E aqui acima nós temos uma camada de comunicação e consulta, que é a camada de geração de indicadores. Isso é um reflexo da ISO usando uma arquitetura com todo esse ferramental. Para que todas essas ferramentas que produzem informações fora da ferramenta de gestão consigam entregar essas informações para a ferramenta de gestão, é necessário que exista, então, uma ferramenta de integração que a gente usa uma plataforma de robôs que busca informações nessas outras ferramentas e entrega essas informações para o Risk Manager, e o Risk Manager recebe essas informações porque tem APIs facilmente utilizáveis. Então, agora focando no uso dos robôs, nós temos aqui à esquerda a ferramenta, o módulo Risk Manager, que é a ferramenta de gestão de riscos cibernéticos, e o RM-SCUB, que o SCUB é um acrônimo de Smart Communication of Bots. A configuração é uma configuração web, mas ele configura diversos robôs para que as informações saiam de uma determinada ferramenta e sejam inseridas no Risk Manager, ou vice-versa. E por que usar robôs, né? Primeiro, porque a implementação e o deploy são rápidos. Reaproveitamento de código. Como ele é baseado em ferramentas em containers, em Swarm, Compose e outras ferramentas que são utilizadas para automatização da infraestrutura, o robô provê elasticidade sob demanda. E ele também pode ser utilizado em nuvem ou em rede local. Então, aqui tem um desenho conceitual, parece um pouco complexo, mas, na verdade, não é. Nós temos aqui, então, o Risk Manager, a plataforma de robôs, e aqui são os vários conectores de robôs que pegam informações em alguma ferramenta que trabalha em algum controle do SIS e entrega essas informações para o Risk Manager. E o Risk Manager, por sua vez, com todas as informações internalizadas, ele gera indicadores e também se comunica com as partes interessadas, por exemplo, usando redes sociais. Então, um exemplo disso seria, por exemplo, acontece um incidente de segurança que tem que ser gerido. Esse incidente de segurança ele vai ser gerido no Risk Manager, mas, de acordo com a pontuação desse incidente, é necessário, por exemplo, que um grupo do Telegram seja acionado. Os robôs fazem todo esse meio de campo entre as ferramentas externas e o Risk Manager, e depois, quando o Risk Manager quer se comunicar com uma rede social, ele também usa o SCUB, um robô do SCUB, para se comunicar com a rede social. Aí agora, detalhando um pouquinho mais os controles do SIS, os 6 primeiros controles são considerados básicos ou higiênicos, e o primeiro deles é o inventário e controle de hardware. O que é necessário para inventariar? O que é necessário para inventariar e controlar o hardware? Inventariar dispositivos como dispositivos locais, de nuvem, access points, tablets, ferramentas de segurança, servidores, desktops, saber as versões de sistemas operacionais, IPs e responsáveis. Os responsáveis são as pessoas que são acionadas quando existe algum problema.
e principalmente os fabricantes. Tem a Dell, HP, IBM. O fabricante provê a informação de garantia e da data de aquisição. Isso tudo pode ser feito de forma automática por uma ferramenta de inventário. A ferramenta de inventário, então, inventaria todo o hardware e consolida isso numa base de dados de inventário. Como é que essa base de dados de inventário, esses dados que estão na base, vão migrar para o Risk Manager? Através dos robôs. A ferramenta, então, que a gente usa para fazer essa descoberta, todo o nosso cenário aqui é feito com ferramentas ferramentas livres, ferramentas que não têm custo nenhum para serem utilizadas. Então, para a descoberta, a gente recomenda o Spiceworks, o OpenAudit, o OpenVise, Nmap, TCP-Dump ou o Wireshark. Para prevenção, controle de acesso à rede e gestão do inventário, nós usamos o Risk Manager. O inventário de software segue a mesma linha. Todos os softwares instalados em todos os servidores devem ser inventariados, suas versões e fabricantes, bem como as licenças. Recomendamos também o uso do Spiceworks, OpenAudit, OpenVise e Nmap. Para prevenção, ferramentas como a PPLogger, GPO do AD e o Puppet no mundo Linux, e a gestão do inventário é feita no Risk Manager. Então, aqui é uma ilustração de uma arquitetura em que você tem a ferramenta de inventário aqui e um robô na rede local, recebe essa informação do inventário e entrega essa informação para o Risk Manager, que pode, por exemplo, estar na nuvem. Da onde esse robô é controlado? De uma nuvem de robôs que está na nuvem. Então, o controle dele é feito na nuvem, mas ele, obviamente, tem que estar instalado na rede local. E esse robô se comunica com o Risk Manager, com outras ferramentas e também com as ferramentas de redes sociais. Aqui é uma ilustração do controle do inventário e controle de hardware, ou seja, na comunicação e consulta é um dashboard de todo o hardware consolidado e seus respectivos indicadores. Aqui é um dashboard similar com todo o software consolidado dentro de um parque, com suas respectivas versões, com suas respectivas licenças, para que a gente possa ter uma ideia ampla do que tem dentro do parque. O gerenciamento contínuo de vulnerabilidades é como identificar e gerir as vulnerabilidades no ambiente. Ferramentas utilizadas, OpenVise, Nessus e Nexpose e outras, qualquer uma pode ser integrada com o Risk Manager. A prevenção, visualização de sites e análise de vulnerabilidades contínuas. E a gestão das vulnerabilidades é feita também no Risk Manager. A verificação de privilégios administrativos é o inventário de contas de usuários, seus respectivos privilégios, em servidores e controladores de domínios, com os objetivos que estão listados aí, de forma que a gente consiga identificar, controlar e prevenir o uso de privilégios administrativos indevidos. As ferramentas que a gente usa também, o Spiceworks, nos dá essa visão para prevenção, auditoria e monitoramento de logs e o gerenciamento de privilégios no módulo Risk Manager. Aqui é uma ilustração, um dashboard de gestão de vulnerabilidades e aqui de gestão de privilégios administrativos. E as informações sempre na mesma ferramenta. As configurações de segurança é a aplicação dos benchmarks de segurança para os sistemas operacionais, serviços de rede, dispositivos móveis e impressoras. Ou seja, aqueles benchmarks do SIS, nós transformamos eles em controles que têm bases de conhecimento que estão no Risk Manager e, a partir do Risk Manager, automaticamente a gente verifica se esses controles estão implementados ou não. E caso não estejam implementados, a gente envia isso para tratamento numa ferramenta de workflow e utiliza serviços do SIS de remediação para tratar essas não conformidades. As ferramentas, a gente usa direto o módulo Risk Manager. Para prevenção são os pacotes de remediação e ferramentas de gestão de configuração. E a gestão de riscos também é feita no Risk Manager. Aqui um dashboard com configurações seguras de hardware e software para ilustrar esse conceito.
e aqui os relatórios que são gerados depois da verificação dessas configurações. E, por fim, a manutenção e monitoramento de logs, que na verdade, receber os registros, os logs dos principais serviços e ameaças. E como é que se melhora a gestão? Centralizando logs e integrando logs com sistemas de gestão diferentes, que é um dos temas da apresentação desse webinar. O objetivo, então, é coletar e analisar esses logs e, se tiver algum tipo de não conformidade, tratar os incidentes de segurança, gerando evidências de tratamento. Ferramenta de descoberta, logs dos serviços e a gestão dos incidentes no Risk Manager. Aqui, para ilustrar esse conceito, nós temos um parque cheio de ativos do tipo tecnologia, que geram logs e esses logs são correlacionados. Os robôs, então, recebem esses logs e aqueles que têm uma categorização mais crítica são enviados para a ferramenta de gestão de riscos. Todos os logs são enviados para para uma ferramenta de acúmulo de log, ou seja, uma ferramenta de centralização de log, e os mais importantes são incidentes que vão ser gerenciados. Esses incidentes, caso sejam incidentes cuja pontuação é muito alta, eles devem ser informados para as partes interessadas. Então, o robô faz esse meio de campo, sempre entre a ferramenta que está no parque e o Risk Manager e as ferramentas externas. E que logs a gente está procurando? A gente tem um método que é dado pelo SANS, de quais são os logs relevantes dentro de um parque computacional. Bom, queria agradecer a presença de todos e vou passar a palavra para o Gabriel Bastos. Olá, boa tarde, eu sou o Gabriel Bastos. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a transformação digital e os robôs, né? Eu gostaria de primeiro me apresentar um pouco melhor. Eu sou Gabriel Bastos, fiz engenharia de computação com domínio adicional de empreendedorismo na PUC, fui um dos organizadores do TEDx PUC Rio, e já quase mais para o final da faculdade, com o Rafael, que vai falar logo em seguida de mim, nós decidimos abrir a Trust, que hoje é uma empresa do Grupo Módulo, né? A gente começou lá atrás, contextualizando assim a nossa empresa inicialmente, como a gente chegou, né, até esse produto, até os Cube, que são esses robôs que automatizam as coisas. A gente começou lá atrás no Instituto Gênesis, da PUC Rio, na incubadora, e desde o início nosso foco sempre foi inovação, né? Ganhamos diversos prêmios, como o HackPUC, o Hackathon 746, fomos um dos 10 destaques da Startup Rio, acelerados pela Inovativa Brasil, e a gente começou lá atrás, principalmente como uma fábrica de software, né? Fábrica de apps. A gente pegava apps sob demanda e construía esses aplicativos. Um dos projetos que a gente pegou foi um aplicativo para a Copa do Mundo, em 2014, em parceria com a Módulo, onde basicamente o foco era fazer com que a equipe de comando e controle se comunicasse com a equipe de campo, né? Os bombeiros, policiais, e a gente gostou muito, e aí a gente pegou esse produto e transformou no nosso primeiro produto, que se chamou Zapper lá na época, onde basicamente, além das pessoas se comunicarem entre elas, como qualquer mensageiro, elas podiam também se comunicar com sistemas, internet das coisas. Esses sistemas também se falavam entre si e também podiam mandar alerta para essas pessoas. Tudo isso dentro do mesmo aplicativo. E aí a gente começou a pensar, poxa, será que as pessoas vão de fato querer baixar um novo aplicativo para se comunicar? Ou será que as pessoas, se eu disponibilizar para o meu cliente falar comigo, vai querer baixar um aplicativo só para falar comigo? A gente começou a se perguntar isso, e aí foi aí que a gente decidiu, então, não ter só um mensageiro, um mensageiro instantâneo com os chatbots, né, porque a comunicação, a parte aqui de baixo, com as internet das coisas e sistemas, eram feitos através desses chatbots, mas queríamos ter uma plataforma de robôs, onde, na verdade, se quiser, pode ter um mensageiro privado. Foi então quando a gente começou para focar 100% nos chatbots. Eu até gosto de, como a gente veio da parte de aplicação, né, ilustrar um pouco
a questão do aplicativo contra os bots, né? Imagina um prefeito onde ele quer monitorar toda a cidade dele e aí ele decide fazer um aplicativo, né? Normalmente, quando se fala em transformação digital, na empresa sempre vem uma pessoa, vamos então construir um aplicativo para a gente resolver todos os nossos problemas. E aí esse prefeito decidiu também fazer esse aplicativo, e aí a dona Célia viu um sinal quebrado e decidiu reportar essa informação para a prefeitura. Só que o resultado teve uma batida de carro por conta do sinal, o prefeito da cidade ficou sem saber do problema, sem saber da batida do carro, e a dona Célia ficou sem um pacote de dados do celular, porque ela tentou baixar o aplicativo e não conseguiu, ou então o espaço de armazenamento ficou baixo. Porque é muito difícil hoje você concorrer com o espaço, né? Todo mundo tem muitos aplicativos no seu celular e hoje ainda é limitado a questão de ter armazenamento. O Itaú mesmo lançou uma propaganda, né, que mostra o seu filho pedindo para não me desinstalar, não apaga meu vídeo para instalar esse aplicativo. Então, é uma concorrência muito grande. E a gente que vem dessa parte de aplicativos, a gente sabe, entende o custo alto. Assim. Normalmente, como a gente começou com desenvolvendo aplicativos, chega muita gente ainda pedindo para fazer aplicativos na Troix. Normalmente, a gente consegue conversar e explicar com essas pessoas e consegue convencer elas a desenvolver o bot primeiro para testar, porque o aplicativo ele tem um custo muito alto, tem que funcionar em não sei quantos dispositivos, não sei quantos sistemas operacionais. É muito difícil você atualizar um aplicativo, você tem que passar por toda a burocracia da Store, né, da Google Play, da App Store. Em compensação, o chatbot você consegue fazer N diversas atualizações do seu software durante o dia, né, com o conceito de continuous delivery. E as pesquisas já mostram que não tem como, 85% do tempo as pessoas passam no celular basicamente com 5 aplicativos, Instagram, Facebook, são esses gigantes, que é muito difícil você competir com eles. E você ter o chatbot, ter uma solução mais acessível e rápida e ágil para o consumidor, aumenta o engajamento, né? A gente tem dados de um aplicativo de cidades inteligentes que a gente fez de teste, que pediu para top-down, né? Conseguimos muitos downloads para conseguir fazer as pessoas baixarem e acabou não focando muito marketing na conversa do chatbot, né? Mas tínhamos as duas opções. Mas só que as pessoas instalavam, faziam download, não sei se desinstalavam, mas não usavam o aplicativo. Era muito mais fácil ela entrar no Messenger, entrar no Facebook e mandar uma mensagem pelo chatbot. Então, a gente, assim, muitas mais pessoas mandaram mensagem, e 70 mandaram mais mensagens do que os outros 500 no app, né? E como faço esses bots? É muito fácil. A parte que você, para fazer um site, para fazer um aplicativo, um bot, é a mesma coisa. A inteligência, a infraestrutura atrás, você vai fazer tudo igual. A diferença é a interface que você vai disponibilizar. Se vai ser um site na internet, se vai ser um chatbot. A gente não está falando para não ter um app. Normalmente a gente fala para começar com um chatbot. Ele vai fazer mais rápido, você vai poder focar, entender melhor o que o seu usuário está querendo, e aí quando você tiver certeza disso, gastou pouco no conceito de Lean Startup, você pode construir um app killer com aquela coisa que você identificou. Porque hoje, no início, os robôs são os novos aplicativos, a gente bate muito nessa tecla, os robôs já estão começando a substituir os aplicativos para diversos casos, né? Entrega de conteúdo, atendimento ao consumidor. O G1 fez um robô para ajudar o estudante a estudar para o Enem. A gente mesmo lá em casa passava a Velox, que agora é a Oi Fibra, né, da internet, tinha que ligar, ficar não sei quanto tempo com a pessoa, a ligação caía, ou então às vezes é uma URA, você tem que ficar, o URA fala devagar, sua opção é a número 8, você demora. Daí recentemente a gente teve que resolver o problema na internet, descobrimos que eles tinham suporte no WhatsApp, e aí quem atende para boa surpresa, era um robô, e aí foi muito mais rápido, muito ágil, a gente rapidinho identificou o problema, ele mesmo reiniciou lá, e o problema foi resolvido de maneira bem tranquila, assim. Porque quando a gente vai fazer, focando um pouco na parte de gestão de incidentes em segurança cibernética, é preciso ter registro, é preciso ter rastreabilidade, ter prestação de contas, mas é também preciso ter colaboração e agilidade.
Se você não tem nada, aí você pode chorar, porque é preciso sim ter essa parte. Para você ter registro, ter rastreabilidade, ter prestação de contas, é muito importante, é fácil, você faz lá, contrata um desenvolvedor, ele vai fazer uma aplicação desktop, um sistema todo engessado, e você vai conseguir construir ali, só que provavelmente ele vai ficar insatisfeito de usar aquele sistema, ele não vai conseguir ter agilidade, não vai ter colaboração. Ah, não, então outro lado, não. Então é o seguinte, eu vou botar um WhatsApp, meu atendimento vai ser no WhatsApp, vou botar câmeras, internet das coisas, sensores. Pô, show, muito ágil. Porém, eu não vou ter registro com quem falou. Eu até passei agora, esse robô, ele não é uma pessoa, então ele não tem direito trabalhista, não sai para almoçar, não vai ao banheiro, não tira férias, não fica de mau humor. E aí eu até passei agora um caso lá que eu precisava pegar um material de construção, e aí eu estava falando com ele no WhatsApp, e aí a pessoa parou de me responder, deu problema, não sei quanto tempo depois, uns 2 dias depois, eu recebi uma mensagem de uma pessoa totalmente aleatória no WhatsApp: ah, a Fernanda saiu da empresa, pode falar comigo diretamente. Então, você perde essa rastreabilidade, perde esse registro. Para você ter essa união, você tem que fazer os robôs fazendo esse meio de campo, integrando os mensageiros e integrando com os seus sistemas. O WhatsApp ele só vai basicamente dar pessoas, né, uma pessoa ou 2 pessoas, e você não vai ter esse no mundo corporativo que precisa falar com os sistemas e objetos. O robô mesmo, o Zapperbot, que a gente chama, ele vê toda essa massa de dados, pessoas, conversas, assuntos, e ele mesmo sabe organizar em N mensageiros, Facebook Messenger, no Telegram, tudo isso consegue fazer. E aí, ele desses dados, ele consegue começar a gerar insights. Ah, tem localização, então eu consigo começar a plotar essa informação no mapa. Ah, quero ter uma ideia do meu dashboard com que horas que as pessoas mandam mais mensagem. Qual é o tipo de ocorrência que acontece mais? Tudo isso você consegue gerar esses insights internamente. E ele tem diversas aplicações: segurança, atendimento à emergência, eventos, serviços de campo, gestão de crise, equipe distribuída, canal de atendimento, promoção, fiscalização, logística. E o Mark Anderson do Facebook fala que o software vai comer o mundo, né? Ele fala que antigamente você via no jornal e aí depois você já tem um aplicativo, né? Depois vira funcionalidade de aplicativos, depois já está no sistema operacional. Só que o Jensen Huang da NVIDIA já falou: o software vai comer o mundo, mas a inteligência artificial vai comer o software. Porque não quero saber se na verdade está frio, se não está. Eu quero saber se eu preciso usar ou não meu casaco. E eu pergunto: preciso usar meu casaco? E aí o robô sabe: não precisa, não vai estar frio. Então ele consegue tirar, né, extrair informações, a sua intenção, processar isso e te dar a informação. Então, para finalizar aqui, já mais para o final, gostaria de deixar aqui 3 dicas práticas para dar esse pontapé, né, dos chatbots, como eu consigo começar a transformação digital na minha empresa. Basicamente, primeira coisa, crie um roteiro. É imprescindível nessa primeira etapa. Você pode criar uma lista, né, 2 tabelas, lado esquerdo, o que o meu chatbot vai fazer, e deixar isso muito bem definido. Qual vai ser a primeira coisa que o chatbot vai fazer? Começa bem pequeno e específico. E muito importante, o outro lado, o que o chatbot não vai fazer? Porque não adianta achar que o chatbot vai conseguir fazer tudo, ainda mais no início. Ele um dia vai chegar lá, mas ele não vai fazer isso. E aí, quando a pessoa quiser falar sobre isso, você transfere para um atendente. Mas o que ele vai fazer, ele tem que fazer de uma maneira ótima e focada. Depois, como que supervisionar as métricas que esse chatbot está gerando? Para quê? Para ver aonde você vai conseguir evoluir esse bot, aonde você vai conseguir ver se ele está aprendendo o que ele tem que aprender. E o que é muito importante e ajuda bastante nesse caso são as inteligências artificiais com os serviços cognitivos. Tem a visão para ele conseguir interpretar imagens, tem o speech para ele conseguir transcrever áudio, né, para texto, linguagem para entender a intenção do que a pessoa está querendo. Tem uma gama gigante de inteligências artificiais que potencializam muito o seu robô. E a gente consegue identificar exatamente com as métricas, né, supervisionando, verificar em quais pontos que o robô pode agir
e como a inteligência artificial vai melhorar muito, né, nesses pontos, otimizando o atendimento. E a gente até mesmo fez um monitoramento durante as eleições, né? Pegava robôs para receber informações dos mensageiros, tentar descobrir em alguns sites, e esse robô jogava tudo para uma inteligência artificial para tentar identificar, cruzando com um banco de dados de partidos, pessoas importantes, identificar quem são aquelas pessoas que estão relevantes, né, têm importância, e se é uma possível fake news, e jogar tudo isso para um banco de dados centralizado, onde há supervisão, como eu falei, do humano. E aí, ao invés de ele ter que categorizar 100 mil, 1 milhão de mensagens que chegaram e a gente pegou de notícias, em 100 mais ou menos mensagens, eles tiveram que analisar durante as eleições, e o robô melhora muito nessa parte. E, por fim, as integrações. Não adianta nada você ter um robô e ele não vai fazer a mágica de resolver o seu problema, porque ele não sabe conversar com o seu próprio sistema. Então, antes de tudo, é necessário que o seu sistema esteja pronto e integrado com as APIs ou robôs conversando diretamente com os bancos de dados, para que o robô possa, sim, fazer a mágica, interagir, entender o que o cliente quer e possa resolver o problema no seu sistema. E o Scooby, ele funciona exatamente assim. Ele começou como chatbot, depois a gente descobriu que os bots é um conjunto mais genérico, onde, na verdade, o chatbot, o sistema que ele interage os mensageiros, mas também com as inteligências artificiais, com bancos de dados mais comuns, internet das coisas, plota no mapa, faz mapa de calor, visualiza as informações dos analytics do Risk Manager. E através de uma interface super simples lá no Scooby, os protocolos mais famosos, você consegue pegar a sua informação, colocar lá e fazer todo o fluxo para manter o seu sistema integrado. Muito obrigado. Vou passar agora aqui para o Rafael continuar. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, sou um dos sócios fundadores da Trust. Nesses 15 minutinhos que eu tenho aqui para falar com vocês, eu vou falar um pouco sobre gestão de incidentes utilizando robôs. Sempre que eu vou falar desse assunto, eu gosto de dividir ele em 3 etapas, né? Na verdade, isso pode se traduzir em 3 perguntas que a gente tem que se fazer antes de fato, começar a implementar uma solução de gestão de incidentes na nossa empresa. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é justamente o que eu quero monitorar, né? Quais são os ativos da minha empresa, quais são os ativos relevantes que eu tenho que ter esse monitoramento 24 horas dele. A segunda pergunta que eu tenho que fazer é, dado que eu conheço os ativos relevantes da minha empresa, como é que eu vou fazer para monitorar esses ativos da forma mais eficiente possível? E, dado que eu sei quais são os ativos da minha empresa, como eu consigo monitorar e, consequentemente, como eu identifico anomalias ou incidentes nesses meus ativos, como é que eu faço para tratar esses ativos, esse incidente da forma mais eficiente possível também? Então, falando primeiro um pouco desse primeiro tópico, da primeira fase, né, de conhecer os ativos, da gestão de ativos dentro da empresa, é muito importante a gente conhecer, primeiro, quem são as pessoas que trabalham na nossa empresa, né? Quem são as pessoas que participam dos processos do dia a dia da nossa empresa. A gente tem que conhecer também todo o nosso parque tecnológico, quais são os nossos servidores, qual o IP de cada máquina, qual serviço está rodando em cada servidor. A gente tem que conhecer também na nossa empresa, nossos dispositivos de IoT, né? Por exemplo, nossas câmeras, onde estão espalhadas nossas câmeras, qual sistema de câmeras a gente usa na nossa empresa. E no caso mais específico de cidade, né, cidades inteligentes, a gente pode querer saber também onde estão minhas viaturas em determinado tempo, se uma viatura está empenhada em alguma ocorrência, onde é que ela está, etc. Então, para a gente conseguir fazer uma gestão efetiva dos ativos da nossa empresa, uma gestão de incidentes, a gente tem que ter as informações de todos esses ativos em uma base única, né, uma base que a gente consiga enxergar essa base e correlacionar as informações de todos esses ativos. E aí que aparece o primeiro problema, né? Porque geralmente todos esses ativos, cada tipo de ativo desse está presente em uma base de dados diferente. Então, em uma empresa, por exemplo, você pode ter suas pessoas em um AD, por exemplo, o seu sistema de câmeras pode ser um sistema X, o seu sistema de rádio de viaturas pode usar um sistema Y, e esses sistemas não falam entre si. Então, como é que eu vou fazer para juntar justamente todas essas informações dos ativos em uma mesma base? E aí é que entra os robôs, né? Como o Cássio e o Gabriel já falaram,
a gente tem essa plataforma de robôs que justamente a gente consegue fazer essa extração de dados de bases utilizando REST APIs, integrando com um banco de dados, integrando com arquivos estáticos até, e fazendo essa extração de dados, correlacionando esses dados e jogando para uma base de dados única, onde a gente consiga, de fato, ter toda a visão situacional da nossa empresa em um único lugar. E nessa primeira etapa também, de gestão de ativos, além de ter todos esses ativos integrados em uma única base de dados, também é importante a gente conhecer individualmente cada ativo desse e saber a relevância de cada ativo desse para a nossa corporação. Então, quero saber, por exemplo, se um servidor meu ele é um servidor de produção ou um servidor de desenvolvimento, e qual que vai ser o impacto disso, de uma indisponibilidade desse servidor, por exemplo, para o meu negócio. Então, implementando esses conceitos que eu falei, o que a gente vai querer ter no final dessa primeira etapa é, de fato, uma gestão de ativos onde eu consiga, no primeiro momento, fazer essa integração de forma rápida, sem precisar de um desenvolvimento, né, de criar código para isso, usar uma plataforma de robô justamente para fazer essa integração desses sistemas. E com essa integração, tem um lugar centralizado, que a gente usa o Risk Manager, dos ativos, tanto seja ativos de pessoas, seja ativos tecnológicos, e mais do que ter esses ativos integrados, a gente também quer ter a melhor visualização possível desses ativos para um negócio, que pode ser, por exemplo, numa lista, pode ser num dashboard, onde eu consiga ver detalhadamente informações dos meus ativos, ou pode ser também em mapas, para eu conseguir ver meus ativos no espaço, né, no mapa da minha cidade, onde estão minhas viaturas, minhas câmeras, etc. Então, dado que a gente já sabe mapear todos os nossos ativos para uma base única, a gente tem isso tudo integrado num único lugar, como a gente faz de fato para conseguir extrair e identificar incidentes dentro dessa base de ativos que a gente tem? O que a gente tem visto hoje, que acontece muito em empresas, é que essa identificação de incidentes acontece de uma forma passiva, né? Geralmente você tem um atendimento, uma equipe de saque, que o seu cliente, um usuário final, vai ligar para você e vai falar que algum evento ocorreu, algum incidente ocorreu, alguma coisa não está funcionando do jeito que deveria, e só a partir daí você vai começar de fato a tratar esse incidente. O problema disso é que claramente essa janela de tempo, né, que você ficou sem saber desse incidente, pode causar um prejuízo enorme para a sua empresa. Então, mais uma vez, a gente pode usar os robôs para conseguir fazer essa identificação ativamente dos ativos. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente faz um monitoramento contínuo dos ativos, independente da natureza do ativo. Nesse primeiro exemplo, pode ser, por exemplo, um ativo tecnológico, onde o robô vai a todo momento saber e te informar a quantidade de CPU que está sendo utilizada por aquele servidor, quanto de memória aquele servidor está gastando, quantos requests por segundo estão chegando naquele servidor. Pode ser também um ativo do tipo IoT, né? Como, por exemplo, uma câmera. Esse até que eu estou mostrando aí é um exemplo real que aconteceu num projeto nosso da Bahia, onde o nosso robô, usando uma inteligência artificial, conseguiu identificar esse sujeito que era procurado pela polícia no meio do bloco de Salvador, e ativamente ele conseguiu já disparar esse alerta para a polícia sem nenhum tipo de intervenção humana, só utilizando de fato a inteligência artificial que esse robô tinha para analisar as imagens das câmeras. E a gente também consegue fazer o gerenciamento, o monitoramento de redes sociais, de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Aqui no Rio, pelo menos, é muito comum a gente ter grupos de WhatsApp de pessoas do mesmo bairro, de pessoas da mesma cidade, onde os próprios moradores eles vão relatando as ocorrências de assalto, de buraco na rua, de sinal que não está funcionando, tudo dentro do mesmo grupo de WhatsApp. E hoje a gente já consegue, através de um usuário nesse grupo, que na verdade é um usuário robô, a gente consegue monitorar o próprio texto corrido que as pessoas vão mandando e identificar incidentes no meio desses grupos. E, então, ativamente, o robô do WhatsApp consegue disparar alertas para a sua empresa, para a sua organização, de forma ativa, vendo grupos de WhatsApp. Ou então, esse outro caso aqui no Telegram também, que a gente tem esse canal que é o OTT, né, que é onde tem tiro, que o chatbot fica a todo momento mandando a posição de onde foi identificado o tiroteio aqui no Rio, e também de forma ativa, através, pegando informações de rua, do número, do endereço que foi mensurado, a gente consegue também, através de inteligência artificial, plotar todas essas ocorrências dentro do mapa. Então, nessa segunda etapa,
a gente consegue monitorar, fazer esse monitoramento ativo, monitoramento contínuo dos nossos ativos para identificar incidentes. E também é muito importante nessa segunda etapa a gente saber, para cada tipo de incidente que o nosso robô vai conseguir pegar, qual a severidade desse tipo de incidente para a nossa organização. Ou seja, eu tenho que saber que um evento que foi criado porque um antivírus está desinstalado em determinado computador, por exemplo, tem uma severidade muito menor do caso, por exemplo, da Bahia, que uma inteligência artificial, um robô, conseguiu identificar um sujeito procurado pela polícia. Então, é muito importante também para o tratamento do evento, que é a terceira etapa, a gente saber classificar a severidade de cada tipo de evento identificado pelos robôs. Então, o que a gente vai querer ter no final dessa segunda etapa é, de fato, um sistema único que, além de ter todos os meus ativos, a gente também consiga ter uma lista dos meus eventos para ter uma visão total de quantos eventos estão abertos na minha empresa, o que está acontecendo com a minha empresa, o que eu tenho que tratar primeiro, etc. E também saber a descrição, qual a severidade de cada evento, ter isso tudo no heatmap, no mapa, enfim. Dado, então, que eu tenho todos os meus ativos em um único lugar, e dado que eu sei monitorar ativamente, identificar anomalias, identificar eventos, como é que eu faço para tratar, então, esses eventos identificados? A gente tem que ter em mente, para o tratamento, a gente tem que ter em mente 3 coisas principais. Para cada tipo de evento, a gente tem que conhecer, primeiro, quem são as pessoas envolvidas que precisam ser envolvidas para tratar aquele evento. Segundo ponto, a gente tem que saber o workflow de tratamento de cada tipo de incidente, ou seja, qual vai ser o passo a passo que eu vou utilizar para resolver aquele problema. E o terceiro é qual a urgência de tratamento daquele incidente. Eu tenho que tratar aquele incidente naquele momento, posso esperar 2, 3 horas para tratar, um dia. Então, tem que saber classificar a urgência de cada incidente também. E com isso, a gente consegue fazer um tratamento utilizando também robôs. Como eu tinha dito anteriormente, os nossos robôs conseguem fazer esse monitoramento ativo de dispositivos de IoT, de ativos tecnológicos, consegue também receber alertas de outros sistemas, de algum CIEM, para ter informações desse incidente, e com base nas pessoas envolvidas e nesse workflow, o robô vai ter justamente essa base de conhecimento que ele vai conseguir despachar para as pessoas adequadas o tratamento daquele incidente. E repara que aqui a gente consegue ter até, em alguns casos, um próprio robô tratando um incidente identificado por esse primeiro robô, que é o caso, por exemplo, da Bahia lá, que eu falei da inteligência artificial, que um robô de inteligência artificial identificou aquele incidente e já despachou para um outro robô que avisou a polícia, avisou que aquele sujeito estava no bloco, e o próprio robô conseguiu fazer a tratativa desse incidente. Mas também no caso dos incidentes que precisam envolver pessoas, de fato, para resolver, o nosso robô também consegue potencializar esse atendimento, esse tratamento, utilizando as redes sociais, o Telegram, o WhatsApp, para avisar prontamente as pessoas sobre quando o incidente foi aberto e atualizar os dados desse incidente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um dos nossos clientes que usa o Telegram para fazer esse tratamento, onde em todo momento, sempre que tem um evento novo, o nosso robô avisa nesse grupo de Telegram, e no próprio grupo as pessoas envolvidas conseguem conversar entre si justamente para comentar sobre as tratativas desse evento, qual os próximos passos, etc. E o que é muito legal também desse tipo de tratamento de evento é que a gente consegue ter todos os logs desse robô, tudo num dashboard, para justamente posteriormente a gente precisar de fazer uma curadoria, ou então ver o passo a passo que foi tomado para cada tipo de incidente. A gente tem isso de forma rápida no dashboard, graças a os logs que são guardados pelos robôs. Então, no final, o que a gente vai querer ter, de fato, é um sistema que, além de fazer tudo isso que eu mencionei anteriormente, a gente vai querer ter também o progresso de cada evento, como é que cada evento está sendo tratado. Então, muito bem, eu tenho já os meus ativos todos numa base única, eu já sei monitorar ele, já sei fazer, identificar anomalias, eventos dentro dos meus ativos, já sei tratar os meus ativos, mas como eu faço, então, para priorizar esses eventos, né? Eu posso ter N eventos abertos paralelamente na minha empresa, eu tenho que, de alguma forma, priorizar isso. Então, a gente consegue fazer isso através de indicadores, mais especificamente, usando as 3 palavrinhas que eu destaquei na minha apresentação, que é a relevância do ativo, a severidade do incidente, a urgência de tratamento. A gente consegue ter, por exemplo,
um indicador que é o SR, que a gente usa, que a gente consegue priorizar qual o evento que tem que ser tratado com mais urgência. Então, nesse caso aí, a gente está vendo um exemplo de uma lista de eventos classificados por USR, onde essa equipe de helpdesk consegue facilmente ver o que ele tem que tratar em seguida. E, para fechar, né, se você, de fato, conseguir, nesses 3 passos, implementar esses 3 passos, você vai conseguir certamente ter uma gestão efetiva dos eventos, dos incidentes da sua empresa, da sua organização, da sua cidade, etc. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí na opção Question, como o Cássio tinha falado. Muito obrigado. Bom, agradeço a todos aí pela participação e pelas perguntas. Eu vou responder algumas, depois eu vou passar na sequência para o Rafinha e depois eu vou passar para o Gabriel. Bom, primeiro, pergunta do João Felipe. Desculpa, é pergunta do Darlan Ferreira. Quem é o fabricante do RM Scoob? O fabricante do RM Scoob é a Trust, que é uma empresa do Grupo Módulo. Pergunta do João Felipe. Os robôs trabalham como CIEM? Não, João. Na verdade é o seguinte, vamos para essa ilustração aqui para eu mostrar o conceito mais uma vez. Bom, aqui você tem os logs, que são gerados pelos ativos de tecnologia da tua instituição. Aqui você pode substituir esse centralizador de logs ou gerenciador de logs por um CIEM. Se o CIEM tem capacidade de enviar direto isso para um sistema externo, por exemplo, a partir de consultas REST, nesse caso você não vai precisar de um robô para retirar essa informação. O próprio CIEM pode fazer isso. Mas depois que a informação... Existem alguns CIEMs que não têm essa capacidade. Então o robô vai lá, recebe essa informação e entrega isso via API para o Risk Manager. Dentro do Risk Manager, você tem todo um processo de priorização desses eventos. E os eventos mais relevantes, os incidentes mais relevantes, em determinadas situações, o Risk Manager precisa alertar as partes interessadas. Então, ele envia isso aí via consulta REST para o Scoob, e o Scoob, então, envia isso para um robô no Telegram. Então, a sequência seria mais ou menos essa. Então, ele não substitui, ele trabalha de forma a integrar as informações que o CIEM já tem. Pergunta do Tiago Neves. Tiago Neves pergunta qual a importância dos inventários de hardware e software e por que esses são os primeiros controles. Então, eu vou mostrar aqui um dashboard. Só para ilustrar isso, esse é um dashboard de inventário e controle de hardware, que tem aqui 73 ativos. É um laboratório que a gente tem aqui dentro da Módulo. Então, por exemplo, se essas informações todas estão no Risk Manager, foram retiradas por um robô de uma ferramenta de inventário e elas foram armazenadas no Risk Manager e organizadas no Risk Manager. Então, aqui eu tenho os tipos de ativo, o total de dispositivos, suas versões de sistemas operacionais, fabricantes, função, responsáveis, status de garantia e outras informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema, eu tenho 20 sistemas Linux. Quando eu seleciono esses 20 sistemas Linux, eu percebo que aqui nós temos 2 Debian 5. Debian 5, por exemplo, é um sistema operacional obsoleto que não tem mais atualização. Além disso, não consta nenhum tipo de garantia do fabricante e o responsável é esse ativo do tipo pessoa. Isso aí me dá uma visão de que eu tenho que tratar esse risco ou que eu tenho que, pelo menos, isolar esses sistemas. E aí, essa informação vai para tratamento. Quando a gente olha aqui, no controle 2, eu tenho informações semelhantes de inventário e controle de software. Aqui o exemplo seria esse software, o 7-Zip, que é um software de compressão de arquivos, um software de compressão. Esse software tem instalado em 7 máquinas no parque, sendo que a versão mais antiga é a 4.57 e a mais recente é a 16.04. Isso está me dando um indício de que não existe um controle de patches de aplicativos dentro dessa instituição. Então, esse é um tipo de evento que tem que ser tratado. Há necessidade de se ter um controle. Então, por isso que eles são os mais importantes, porque se você não sabe
qual é o hardware que você tem e você não sabe qual é o software que você tem, você não consegue fazer uma perfeita gestão de riscos. Tá, então, respondendo essas perguntas, eu passo agora, então, para o Gabriel. O Gabriel vai responder mais algumas perguntas. Muito obrigado. Olá, selecionei também algumas perguntas rápidas para responder aqui, que a gente já está entrando no tempo. As outras a gente pode responder depois, né? Vimos aqui o Carlos Barini perguntou como integrar com o WhatsApp. O Carlos, a gente tem, na verdade, duas maneiras de integração com o WhatsApp, né? A primeira, inclusive, é integrando com o WhatsApp Business, né? Até, inclusive, naquele meu caso que eu comentei da empresa que tinha o WhatsApp, a pessoa saiu, depois ela entrou, o WhatsApp Business o WhatsApp criou o WhatsApp Business justamente para esse caso, né? Onde você tem pode botar N atendentes lá para responder e você centraliza todas as suas informações no telefone da própria empresa, né? Esse é o modo oficial do WhatsApp para se integrar com ele. Ele disponibiliza uma API para integração e o único problema é que você tem que ser aceito pelo WhatsApp porque eles ainda estão funcionando no modelo teste, né? Então, você tem que preencher um formulário aqui no próprio site deles e eles liberam para você entrar. O que a gente tem feito quando o cliente não foi aceito, você tem meios não oficiais de integrar com o WhatsApp, onde, enfim, tem N casos, você pode tentar snifar para tentar entender a API deles, você pode crawlear um WhatsApp web da vida. O problema desse caso é que você corre o risco de ser banido, né? E isso não é nem um pouco legal. Se o WhatsApp ele tem mecanismos, inteligências artificiais para tentar entender que você é um robô e não é uma pessoa, e ele bloqueia o seu número e, nesse caso, inclusive, o seu número da empresa acabaria sendo bloqueado, o que não é bom, né? Uma outra pergunta aqui deixa eu ver, do Renan, pergunta: vocês vendem o chatbot como um produto único ou somente dentro do Risk Management? Na verdade, a gente vende sim, a gente tem módulos, tanto o módulo de integração, sem os bots, os chatbots, né? Tem um módulo de chatbot apenas, e a gente consegue sim vender assim. Outra pergunta e última pergunta aqui do Júlio Costa, perguntando na questão de se eu tenho um chatbot interno e eu não quero deixar ele falar com outras pessoas, como faço? É possível sim o chatbot ele falar somente com pessoas autorizadas, né? O que a gente normalmente faz, a gente integra com um AD ou com alguma coisa, algum serviço de autenticação da própria pessoa, da própria empresa, e aí o que o robô pode fazer, ele pode fazer N coisas, né? Ele pode simplesmente, assim que você começa a falar com ele só vai te responder alguma coisa plausível enquanto você, de fato, se autenticar no botão que ele pedir, senão ele te ignora. Ou então, se ele estiver num grupo, você pode botar o robô num grupo onde ele vai gerenciar aquele grupo para que só tenham pessoas autorizadas. Então, a pessoa, quando alguém adiciona alguém nesse grupo, o robô vai lá, manda uma mensagem para essa pessoa se autenticar em 2 minutos. Se essa pessoa não se autenticar em 2 minutos, ele tira essa pessoa do grupo. Você pode, sim, fazer esse gerenciamento padrão. Vou passar aqui para o Rafael, para responder algumas últimas perguntas. O Estevão Ferreira me perguntou se o inventário é atualizado automaticamente ou há necessidade de instalar algum agente na máquina. O Estevão, não é preciso instalar agente, a gente consegue fazer essa integração via nuvem, a gente consegue criar uma rotina para o robô de tempos em tempos ir na sua ferramenta de inventário, seja ela o Spiceworks, ou um banco de dados, ou qualquer outra, e de forma ativa, na nuvem mesmo, a gente consegue fazer essa configuração para esse robô estar a todo momento sincronizando o Risk Manager, no caso, com o seu sistema de inventário.
E a outra pergunta que fizeram foi do Carlos Lima, que ele pergunta se o robô também consegue atuar num processo de exclusão, ou seja, se eu excluir um dado da base, eu consigo replicar essa informação de deleção para os outros diversos sistemas, backups, etc. Carlos, é possível sim, a gente consegue fazer essa integração até de forma nativa, se for um banco de dados, sem necessidade de desenvolvimento de nada, só integrando de fato um robô que consegue justamente ver identificar que houve uma deleção nessa base e consegue sim replicar isso em todas as outras sem problema algum. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos pela participação. Espero que a gente tenha atendido os propósitos do webinar. Acho que eu vou responder mais uma aqui. A ferramenta é desenvolvida por vocês ou por algum software de mercado? Não, a ferramenta é toda desenvolvida pelo pessoal da Módulo. A Trust é uma empresa do grupo Módulo e tem os desenvolvedores aqui dentro de casa, ferramenta, tanto o RM Scoob quanto o Risk Manager são ferramentas totalmente nacionais. O desenvolvimento é todo feito por brasileiros. Tá, então, obrigado a todos aí pela participação, espero que a gente tenha atendido ao propósito do webinar e até a próxima.